Bom, então, bom dia a todos e a todas. Vamos iniciar aqui, após o vídeo institucional do projeto Prefeitos Paulistas e dessa apresentação que o Tepperson fez do nosso evento e projeto, eu gostaria de começar agradecendo, então agradecendo mais uma vez ao prefeito Clóvis Volpi, do município de Ribeirão Pires, por ter aceito esse convite para estar conosco no segundo evento Prefeitos Paulistas da EASH-USP. Para aqueles que não sabem, esse é um evento que foi empreendido inicialmente pelos alunos do curso de Administração Pública da Unesp de Araraquara. Lá eles já têm uma experiência muito grande, já fizeram mais de 30 entrevistas ao longo dos últimos 3 anos, e como eles gostam de compartilhar esses projetos, sobretudo o coordenador do curso, o professor Valdemir Pires, eles colocaram esse projeto à disposição aqui da EASH-USP e também da Unicamp. Então nós dividimos o estado de São Paulo em 3 grandes regiões, e cada uma dessas regiões ficou a cargo de uma instituição de ensino, para chamar os prefeitos dos municípios daquela região para poder bater esse papo. E nós aqui da EASH-USP ficamos com a região metropolitana de São Paulo, a Baixada Santista e o Vale do Paraíba. Então também queria agradecer ao pessoal da Unesp de Araraquara, que gentilmente compartilha esse projeto conosco. A toda a equipe de alunos aqui de GPP, mais de 10 pessoas, não vou citar os nomes, para não correr o risco de não esquecer de ninguém, mas esse é um evento dos alunos e organizado pelos alunos e para os alunos. Nós aqui, professores, estamos dando apenas o apoio, Então, parabenizá-los pela organização do evento, e a gente espera que no próximo ano a gente consiga dar a largada e ter pelo menos 4 prefeitos por ano. E também todo o apoio que nós recebemos da direção da escola, e também agradecer aqui ao professor Wagner Iglesias, que prontamente aceitou o nosso convite para atuar aqui como entrevistador nessa mesa. Tá bom? Então, feita essas pequenas colocações e apontamentos, nós vamos iniciar passando a palavra ao prefeito Clóvis Volpi, dando a ele aí 15 minutos iniciais para falar um pouco da sua trajetória de vida pessoal, profissional e política, e na sequência a gente começa a nossa entrevista. Prefeito, muito obrigado, a palavra está com você. Bom dia a todos, bom dia aos professores que vão fazer aqui a entrevista. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu trouxe 2 visitas para você junto comigo, a professora Rosia, nossa secretária de Educação. Lá nós chamamos Educação e Inclusão, porque a gente trabalha com o programa de inclusão da rede municipal, e esse jovem que está aí comigo é meu vice-prefeito. Então, não sei se eu estou treinando para o bem ou para o mal. Mas eu diria o seguinte, ele tem uma atividade, ele é jornalista, e além de jornalista, terminou o curso de gestão de cidades na FAAP, gerente de cidades, a pedido meu. Se quer continuar na vida pública, tem que conhecer um pouquinho algumas fórmulas acadêmicas para trabalhar em política. Eu sinto minha vontade, vocês fiquem à vontade com relação aos questionamentos. E eu espero que ao discorrer um pouquinho aqui, eu já não atrapalhe algumas perguntas aí, sem problema? Pode antecipar. Bem, na realidade, eu tenho uma carreira pública que não era o meu sonho, Eu vi aqui na preleção do Tepperson, que é para falar um pouco dos sonhos. Os meus sonhos não eram esses, de me tornar político. Embora, ao decorrer do tempo, a gente percebeu um pouco essa tendência. Eu me dedicava, eu sou professor da rede estadual, e eu me preparava para ser uma carreira acadêmica, que era o meu sonho, trabalhar com pesquisas biológicas. Depois acabei me interessando por ciências exatas, acabei virando professor de matemática, física. Então essa coisa toda degringolou a minha vida quando eu entrei na política. Mas eu entrei muito cedo, em 1969, portanto em plena Revolução. Eu estava concluindo o meu curso universitário, e eu me dediquei, conheci na minha sala de aula, eu conheci um amigo, um companheiro que foi prefeito de Mauá 2 vezes, e logo
Na verdade, eu comecei fazendo as provas para que ele pudesse fazer política, né? Que os alunos aqui não façam exatamente a mesma coisa. E ele acabou mantendo uma relação de amizade, e já aos 24 anos eu virei secretário lá numa cidade ainda pequena na época, Educação, Cultura, Esporte, Saúde e Promoção Social, que era a maior secretaria da cidade. Ele confiava muito em mim, eu vim do indústria, eu trabalhei em fábrica há muitos anos, e acabei assumindo praticamente a direção dos maiores departamentos da prefeitura, ainda muito moço. A partir daí, encerrou a minha carreira acadêmica e eu comecei a trabalhar com política. Não tem jeito, você não sai mais, né? E a partir daí de secretaria, acabei virando depois vereador na cidade, presidente de Câmara, deputado estadual, deputado federal. Aí mudei do domicílio eleitoral para Ribeirão Pires, acabei virando prefeito, é o segundo mandato. E foram ao longo desses anos todos 8 mandatos, e perto de, entre trabalhar em algumas campanhas e ser secretário, acabei sendo secretário de São Caetano do Sul, Ribeirão Pires, Mauá, acabou virando lá no ABC talvez eu tivesse sido, para meu orgulho, não sei se das pessoas, uma das únicas pessoas que foi secretário 4 vezes em 3 cidades diferentes, sempre nesta área da educação, da cultura, do esporte, do lazer, enfim. E isso tem 40 anos, e um dos meus sonhos nesse momento aqui é encerrar esta atividade de política partidária do voto, mas não encerrar a minha atividade política, ou seja, me prestar com o conhecimento que eu adquiri aos longos 40 anos das coisas boas e servir de exemplo para que aqueles que estão iniciando as suas carreiras possam se espelhar em alguém, assim como eu me espelhei em alguns políticos do passado, assim como eu me espelhei em alguns políticos que puderam, com as suas histórias, me ajudar na minha história, não é? Então eu me sinto extremamente confortável em dizer que não era o meu sonho, mas transformou-se na minha realidade, e eu espero que ter, no exercício da função que eu tive como política, na política, que eu possa servir também para que outras pessoas possam se basear nas suas carreiras. Eu digo que política não é uma coisa fácil de fazer, muito difícil. Nós somos muitas vezes enquadrados num único saco, mas eu falo com orgulho, eu conheci mais gente boa na política do que gente ruim. Lamentavelmente, nós só nos lembramos dos ruins e não nos lembramos dos bons, porque ser bom é uma obrigação e ser ruim em qualquer atividade é uma exceção. E nós sempre nos lembramos das exceções, em qualquer regra que a gente tenha, desde gramaticais, é sempre normal nos lembrarmos das exceções. Nunca nos lembramos da regra como um todo, das nossas obrigações. E eu me sinto extremamente orgulhoso de ter participado da vida pública do Estado. Em algum momento, em algumas coisas do Brasil, mas muito mais do Estado e dos nossos municípios. Então, essa foi uma carreira, assim, eu sou professor de formação, apesar de ter trabalhado em fábrica há muitos anos, no comércio há muitos anos, acho que eu vou passar pela vida pública com um certo orgulho. Mas se me perguntarem se eu devo aconselhar alguém a iniciar uma carreira, eu diria que não. Aqueles que já estão, a gente vai ajudar. Acho que é isso. Economizei seu tempo. Prefeito, voltando um pouco ainda dentro dessa trajetória que o senhor descreveu, o senhor poderia falar um pouco dos seus pais, da sua infância, né? Lembrar um pouco dessa época para a gente, a influência desse período depois nessa trajetória? Bem, espero não me emocionar, porque o meu grande ídolo é meu pai, né? Eu sou de uma família, eu sou descendente italiano, meu pai eles eram 11 irmãos, meu pai foi o único que nasceu no Brasil, todos os outros eram italianos, foram colonos, meieiros de café, meieiros de algodão, não tiveram nenhuma formação educacional, nem pai nem mãe, e o interessante é que eu fui presidente do Mobral, o antigo Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização, e eu que alfabetizei meu pai e minha mãe. Mas o meu pai era um homem muito inteligente, eu diria que se ele tivesse uma formação natural, seria um grande psicólogo, não é? Teve 5 filhos e criou um outro, e todos tornaram-se universitários, mesmo ele com toda essa dificuldade. Então,
meus irmãos talvez tivessem sofrido muito mais do que eu, porque eu sou mais novo, tenho 63 anos, e eu já tive um pouco mais de privilégios. E meu pai, na minha formação política, foi extremamente exigente, tanto que a minha primeira candidatura deveria ter acontecido em 1972, quando eu era professor de um colégio muito forte em Mauá, o Viscondinho, a gente chama de Viscondinho, tinha o Viscondão e o Viscondinho, e quando eu cheguei em casa, que saiu meu nome no jornal e que ele ficou sabendo no boteco lá, a primeira coisa quando eu cheguei em casa do trabalho era que eu deveria retirar meu nome, porque aquilo não era coisa séria. Então vocês imaginam que de 1972 eu obedeci o meu pai, retirei meu nome da candidatura, apoiei o Antônio Secom, que era um professor, ele se elegeu, 4 anos depois ele se recusou a ser candidato, e o meu pai sempre foi conduzindo esta coisa da família, né, o respeito às questões éticas, mesmo sem ter muito conhecimento técnico, mas era o exemplo da família. Então, inclusive quando eu tomei posse, meu pai já tinha morrido em 2004, eu ganhei a eleição em 2005, eu fiz questão de que eu coloquei na tela a fotografia do meu pai e da minha mãe, pela formação que eles haviam me dado e que me dão até hoje. Eu sempre elogio muito meu pai. Meu pai foi um grande homem, mas quando passa, ele se passou também. Então, ele teve uma influência muito grande nas minhas ações, né? Muito grande. Ele conduziu assim as questões éticas da família com muita seriedade. Eu acho que isso reflete muito. A família reflete muito nas suas ações, na sua vida toda, mas principalmente na ação política reflete muito. Se você tem mau caráter na família, você vai ter mau caráter na política. Se você tiver bom caráter na família, você tem uma grande possibilidade de ter bom caráter em qualquer atividade, principalmente na política, onde você se descaracteriza ao longo do tempo, né? Por mais que você não queira, você sofre um desgaste e perde, no mínimo, 20% da sua personalidade. A política tira de você 20% da sua personalidade. É o momento da troca, é o momento de toma lá da cá, por mais que você não queira fazer, você tem um cidadão na outra ponta que vai sofrer se aquilo não tiver mudanças. E quando você faz isso, da forma como você faz isso, é que você perde 20% da sua personalidade. Aos que perdem mais, mas 20% é natural em todos. Prefeito, o senhor falou que algumas pessoas, outras o influenciaram. O senhor poderia citar que político, ou que pensador, ou que talvez empresário, líder sindical, líder empresarial que lhe influenciou na sua trajetória? Olha, primeiro eu fui um autodidata, muito gato. Eu sempre me interessei por leitura, então, portanto, por literatura. Mas é um processo natural. É aquela velha história aqui que nós estávamos falando. Meu pai tinha um bar, eu tinha 9 anos de idade, eu já sabia ler, todos eram analfabetos na minha vila, então quando meu pai voltava do trabalho dele, ele trazia um jornal e fazia com que eu lesse o jornal. Ele fechava o bar e reuniam lá os amigos que estavam jogando sinuca, jogando baralho, jogando essas coisas, ou bêbados até, né? Porque era bar de vila, você imagina. Barzinho de uma porta só. Aí ele fechava o bar e tal, e falava assim: agora o meu filho vai ler o jornal para nós, para que nós possamos saber as notícias do jornal. Porque nós não tínhamos televisão, rádio quase não tinha e tal. E eu lia o jornal todos os dias para os fregueses do bar. Interessante isso. Isso fez com que eu gostasse de leitura, e é o meu hobby até hoje. Eu leio 12 livros por ano, né? Às vezes leio mais, eu nunca leio menos, mas eu leio mais. Isso me fez com que eu me interessasse por leitura. E quando eu comecei a me interessar por leitura, aí, nessas questões todas, eu acabei me interessando também por questões políticas. A política, depois quando eu tive 14 anos, 15 anos, então eu era estudante quando o Jânio renunciou, me lembro o dia que ele renunciou, como é que foi o colégio que eu estudava, essa coisa toda. Então eu fui muito precoce nas coisas. Às vezes não acontece quando acontece com todo mundo. Comigo aconteceu de uma forma mais acelerada. Então eu já lia, aos 15 anos eu lia Rousseau, por exemplo. Era um negócio impressionante. Eu sabia tudo da guerra do Vietnã, eu sabia tudo do que estava acontecendo no país, do princípio da ditadura em 1964, 1966. Eu era universitário em 1966 e eu fazia uma militância política, mas eu não fazia uma militância política,
para querer brigar pelas coisas que eu nem sequer entendia direito, não é verdade? Eu fazia militância política pelo saber, pelo conhecimento. Aliás, é uma coisa que eu considero extremamente importante, que é o conhecimento, né? Que é uma coisa que ninguém tira de você. Então, as pessoas começaram a me influenciar. No início, por exemplo, eu lia e colecionava alguns livros na época que eram proibidos. Então, eu li La Nueva Democracia, né, de Mao Tse-tung. Então, eu acompanhava essas coisas pela militância política, algumas histórias do que nós chamávamos de democracia na época, e participava de alguns movimentos de esquerda, sem ser... Eu não era comunista, nunca fui comunista, né? Mas naquela época, ou você era de esquerda ou de direita. Quem estava na esquerda, que era um conglomerado, todos eram comunistas. Então eu lia os livros da época que interessavam aos jovens da época, né? E que eram os livros da esquerda, porque a direita era maldita na época. Então você ficava meio que bitolado naquilo, não procurava saber. Eu não li nenhuma história, por exemplo, de nenhum general importante na história da vida pública do país. Naquela época não se lia. Você lia o quê? O que era importante nas grandes discussões nacionais e internacionais. A discussão internacional da época era a questão americana e Vietnã, essa batalha que o mundo todo acompanhou. Então, brincava com as estatísticas de mortes, essas coisas todas, e lia alguns filósofos, alguns ideólogos, e depois lia os livros proibidos através de mensagem que tinham os aparelhos da época, né? E que a gente foi, de certa forma, cooptado, né? Porque você é cooptado, você nem sabe o que está acontecendo, você vai sendo cooptado. E ali nós recebíamos os folhetos todos, que não se recebia livros, mas se recebia folhetos para ficar acompanhando isso, e isso nos induzia a estar de um lado da política, sem conhecer o outro lado. Essa que era a grande verdade. Não existia do outro lado um trabalho para te induzir, existia um trabalho do lado da esquerda para te induzir a ser aquilo, né? Alguns mais emotivos foram muito mais longe do que eu. Eu fui também, devagarzinho, fui me conscientizando. Claro que isso me levou, em 1975, a ser fichado por conta da Operação Bandeirantes. Eu era secretário, eu fiquei inelegível por 5 anos, né? No meu trabalho eu era muito assintoso, eu era muito jovem, 24. Você imagina dar o poder para um jovem de 24 anos do tamanho que eu tinha na minha cidade? Pô, era impressionante aquilo. Era o cara que saía todo dia no jornal, era o cara que discutia, era o cara que enfrentava. Eu era louco, assim, de certa forma maluco, né? O prefeito era aquela guerra na Câmara Municipal, eu interferia na guerra com 24 anos, sem ter um conhecimento profundo do que estava acontecendo, era mais pelo ímpeto. O ímpeto fazia, e eu acabei, em alguns momentos, errando também isso, porque a impetuosidade da juventude faz com que você erre se você não tiver um freio do lado. O meu pai foi um freio do lado, que ele me fazia, ele me induzia a fazer algumas reflexões, né? Será que você está indo para o caminho certo? Isso foi ao longo do tempo, então eu fui compreendendo um pouco mais o que era um e o que era outro, né? O que era esquerda, o que era direita. Aí começou a surgir a potencialidade do centro, das discussões de centro, da política. Eu participei bastante dessas atividades, né? Eu gostava dessas atividades. Talvez o meu caminho tivesse sido mais curto para o sucesso se eu tivesse aberto a minha guarda, mas eu era muito restritivo no conhecimento. Depois vem a Revolução, aí você começa a ter vontade de ler outras coisas, então você vai acompanhar a vista do... Eu vi aqui a fotografia do Churchill, então você vai ler tudo sobre ele, então você vai ler sobre Che Guevara, mas você vai ler também o outro lado da história das guerras, das revoluções, para você ter um pouco de conhecimento e saber exatamente o que é que vai acontecer. E depois você vai conhecer um pouquinho da Revolução Francesa para poder entender também o que estava acontecendo, né? Como é que se formavam a esquerda e a direita naquele congresso todo para discutir as questões futuras. E até hoje você faz essa leitura para você entender o que está acontecendo na economia do mundo nesse momento, embora você não vá participar muito mais, mas isso foi, a cada época você fazia um tipo de leitura. Nessa fase minha, eu acompanhei muito mesmo, e digo que foi talvez o homem mais democrático, que mais permitiu, quando você governa, dar poder a secretários, foi Franco Montoro. Eu acho que ele foi, para mim,
os grandes... E eu só posso dizer nesse momento com quem eu convivi. Eu não estou dizendo, olha, eu gostei desse porque eu convivi com ele, então eu poderia ter gostado de outros se eu tivesse convivido com outros e participado, mas eu não participei. Então eu convivi bastante com Franco Montoro, quando ele foi governador, e acompanhei muito a carreira dele. Eu acompanhava em algumas palestras, em algumas conversas, e este homem foi para mim um grande exemplo de democracia. Não de austeridade, porque ele era um pouco frágil nesta questão da austeridade. Ele era condescendente com algumas ações que não exigiam austeridade, mas ele foi o homem que permitiu, que me deu um dos maiores conceitos democráticos para que eu pudesse governar, dando autoridade aos secretários, mesmo que seja numa cidade pequena. O conceito é o mesmo. Depois, austeridade mesmo, eu vivi pessoalmente durante 2 anos como uma das pessoas, 8 pessoas que serviram ao governo Mário Covas. Este era austeridade. Ele era mais bruto das questões democráticas, mas era extremamente austero. Quando eu virei prefeito, eu levei para lá o conceito da democracia, ou seja, do desmembramento do governo para que ele andasse mais rápido, o conceito de que a grande obra é a união das pequenas obras, é o conjunto das pequenas, isso é o grande lema do Montoro, a grande obra será o conjunto das pequenas obras, então você não precisa fazer nada para deixar a sua marca. Eu até hoje não fiz nada, todas as coisas são muito simples e extremamente funcionais, e a grande obra será este conjunto. E depois a austeridade nos custos, na forma de gerenciar orçamento, esta coisa toda. Claro que outros passaram pela minha vida, mas basicamente a minha formação para eu chegar ao governo de Ribeirão Pires e botar uma marca de governabilidade, de governança nele, eu me utilizei desses 2 conceitos, democráticos, que participei da vida, e com Franco Montoro, e da austeridade que eu vi no governo de São Paulo, convivendo. Não é de ouvir dizer nesse caso, é de estar presente. Isso me deu uma linha, né, para conduzir a cidade. Eu acho que foram essas 2 pessoas que marcaram, contemporaneamente falando. Agora, a formação política, social, né? Se você me perguntar que partido você pertence, olha, com a minha ideologia, com a minha filosofia, eu sou de um partido que não existe, né, como sigla. Primeiro, democracia. Segundo, social, né? E terceiro, a liberdade. E não importa o tamanho do erro ou dos acertos, você precisa ter a liberdade. Então, esse partido, como sigla, não tem. Tem nos estatutos, mas como sigla ele não tem, né? Então, eu sou um social, democrata, não com libertinagem, mas com muita liberdade, que esses são os conceitos básicos. Então, como sigla ele não existe, você vai se dirigindo àquele que melhor você se adapta. O prefeito, o senhor colocou que a vida política descaracteriza um pouco a personalidade do indivíduo e até arriscou aí um percentual, 20%. Né? Como que as ocupações... Os mais sérios. Como que as ocupações, né, na vida política, desde secretário até prefeito, elas modificaram a sua relação com a vida pessoal e com a família? Muito. Eu tive dedicação exclusiva à política. Eu penitenciei a família, eu não vi meus filhos crescerem. Eu me dediquei... Aliás, é uma qualidade e um defeito. Quando eu me envolvo com alguma coisa, se você me der um trabalho para fazer, você tem a certeza absoluta que eu só vou ficar feliz se ele for o melhor trabalho. É uma personalidade extremamente forte e errada. Você não pensa que eu acho que isso é o certo. Não, eu devia ser muito mais maleável para as coisas, mas eu me enfio de cabeça nas coisas, né? Então, eu nunca tive férias, assim, de 30 dias, fiz uma vez, o Dedé ficou em todos esses anos, eu fiquei, olha, eu vou tirar 30 dias de férias, mas voltei com 10 dias, ficava em casa, se ele precisar de alguma coisa, eu estou aqui, né? Na verdade, você fica assim, porque é o meu trabalho. Ser prefeito é o meu trabalho, e eu recebo por isso, e recebo bem.
Então, eu tenho que me dedicar àquilo. Eu não faço por esporte, por gozação, não negligencio, não tenho prepotência sobre aquilo, sei que aquilo é temporário, começa e termina, tem prazo para tudo isso, mas quando eu me dediquei muito à vida pública, eu tive problemas sérios de convivência familiar. Era comum não estar no aniversário dos filhos, era comum ter aniversário que você estivesse presente, não ter férias de escola. A vida toda foi assim. E eu não aconselho que seja assim, porque no fundo a recompensa, ela é... O que é a recompensa para o político? Você ter feito a coisa certa e ser lembrado, não há outra coisa. Não há outra coisa. Né? No ideológico, não há outra coisa. Isso não conta. Eu só descobri agora que isso não conta. Então, mas eu não me arrependo do que fiz, porque eu precisava passar por esta experiência. Mas eu não me arrependo, absolutamente. Mas se eu voltasse na minha idade, tudo, eu faria um pouco diferente no relacionamento familiar, no relacionamento com os amigos, né? Eu ampliaria a minha rede de amigos, coisas que eu não pude fazer ao longo do tempo, sempre foi muito restrito, uma pena, mas isso acontece. Eu fui restritivo nas relações, tudo que me parecia aproveitar-se da minha função, da minha atividade, eu cortava. Eu fui muito diferente, fui diferente dos outros. Eu não acho que isso seja extremamente correto, não. Eu acho que eu errei um pouco aí, mas é muito ruim para a família, é muito ruim. É como eu disse, cada um tem um perfil e uma forma de fazer e de pensar diferente. Eu estou explicitando aqui a minha, né? O meu perfil, a minha forma de agir com relação às coisas e a minha própria autoanálise. O senhor disse agora há alguns minutos que vai sempre estar à disposição de ajudar quem já está na vida pública, mas talvez não recomendasse a quem ainda não está e pense em estar. Eu queria saber por que o senhor diz isso, o que é glorioso na vida pública e o que é vergonhoso, né? O que pode ser ruim para um cidadão que queira ingressar na vida pública? Olha, primeiro, o político é execrado. E você não separa político bom do ruim. Segundo, porque o prefeito, justamente, não é injusto, em 1988, na Constituição, foi dado ao Ministério Público uma força muito grande. E você vai ter gente boa em todos os lugares, tem bons professores, bons prefeitos, bons vereadores, maus vereadores, você vai por aí, e você vai encontrar em todas as ações, você vai encontrar pessoas que têm ódio, raiva, tendências políticas, ou seja, quanto pior, melhor. E eu vejo hoje que o prefeito, estamos falando só de prefeitos aqui agora, ele não tem mais o bom prefeito, ele vai para o mesmo saco. E as denúncias vazias hoje que se faz desanimam qualquer um. E quando ele é bom, ele vai sofrendo esse impacto, ele vai tendo vergonha, embora aquilo muitas vezes não seja verdade. Eu tenho encontrado muitos prefeitos que estão abandonando, ele vai tendo vergonha daquelas coisas todas, e que, embora talvez ele não tenha absolutamente nada, tenha sido feito por um funcionário qualquer, mas é o prefeito que vai responder, e ele está com medo de fazer isso. Por isso tem muita gente boa que não vai para a vida pública. Ele não vai para a vida pública. Esse é um dos motivos. O segundo motivo que eu não aconselharia, é altamente desgastante para você ser um bom político. É altamente desgastante. É diferente daquele prefeito que ele olha o orçamento da cidade. Quanto arrecada essa cidade? 1 bilhão, quero ser prefeito, porque ele calcula 10% sobre 1 bilhão. É diferente o ideológico e o fisiológico, né? Então, você tem que pensar, quando é prefeito, o que eu vou fazer de bom para a minha cidade? E que tempo eu tenho para fazer isso de bom para a minha cidade? Isso é como se fosse um sacerdócio. Esse é o ideológico. Eu sempre fui político ideológico, eu quero ser para fazer. Tanto que eu fui deputado estadual e não vou ser nunca mais. Eu fui deputado federal e lastimei. Quando terminou, que eu pude entregar aquilo, eu falei, nunca mais eu quero vir aqui. Porque você vai encontrando tantas barreiras e tantas dificuldades, tantos sonhos que você tem, você vai tendo que deixando pelo meio do caminho, que às vezes é melhor você não fazer aquilo.
e tantas pessoas boas que poderiam entrar na política, mas tem essas ações impactantes, Ministério Público, Justiça, Câmara, que você desanima, sabe? Você desanima. Então, você vai desanimando. Hoje eu me sinto um pouco assim, né? Desgastado. Tanto que eu tenho dito lá para eles, olha, não contem comigo, eu não quero mais pedir votos na rua, eu não quero mais fazer isso, né? Eu fiz um teste aqui, para você ter ideia, em 2008, eu me recusei, eles sabem disso aqui, quem estava lá comigo, eu não fui pedir votos na rua. Eu não fiz uma reunião, não fiz absolutamente nada. Eu tinha trabalhado tanto, mas tanto, tinha feito tanta coisa, trabalhado tanto em recuperação econômica, eu dizia, eu não posso ir na rua pedir voto, cara. Depois de você fazer tudo isso, eu ainda tenho que pedir o voto? Não é possível, né? Então, acabei ganhando com 75% sem ter saído do gabinete, porque eu precisava testar se as pessoas reconheceriam aquilo, o teu trabalho, né? Então, essa eu não aconselho. Eu não aconselho, até uma metáfora aqui de brincadeira, né? Mas, claro, se alguém tem essa formação, que quer isso, que quer ser prefeito, que tem um projeto, que tem essa vontade, esse desejo de fazer alguma coisa, acho que ele tem que se esforçar para isso. O problema é que, coitado, ele vai concorrer com pessoas que, às vezes, não têm o mínimo escrúpulo para isso, que estão pensando no orçamento da cidade, se é bom ser prefeito daquela cidade ou se é ruim ser prefeito daquela cidade. Então, essas coisas... Isso não vai mudar nunca, porque a democracia é assim, né? E a gente tem que permitir que isso aconteça. Mas é muito difícil, né, você dar um conselho para as pessoas para isso. É muito difícil. Mas, quando você vê realizada uma obra, né? Vou falar um pouquinho aqui de educação, né? Rapaz, quando você vê o que você fez na educação municipal, em Ribeirão Pires principalmente, que você sai de 3 mil alunos, passa para 10 mil alunos, que você pega todos os professores que não têm formação pedagógica, você paga a faculdade para ele, dá ônibus, dá jantar para ele ir para a faculdade, para ele ter uma melhor formação, para passar uma melhor formação. Quando você vê depois as avaliações e você vê que você obteve sucesso, você sai recompensado. Você diz, valeu a pena, né? Mas o que importa isso para o cidadão? Você faz pesquisa, apenas 3% avaliam aquilo como importante. Mas se você fizer o carnaval, 20% avaliam como importante. Aquilo é que te dói. Aquilo te dá amor, te faz tudo aquilo. E o outro lado te dá, né? Te dá para pôr. E aí vem o político fisiológico. Ele vai gastar o dinheiro de uma orientação pedagógica num carnaval, né? Vai gastar 2 milhões, não se faz um carnaval em nenhuma cidade com menos de 1 milhão, 2 milhões, mas ele não vai pagar a bolsa para o professor que está lá há 10, 15 anos, que não teve aquela formação para cuidar do filho do outro. Então, isso aqui às vezes faz o cara sofrer, né? Então ele vai para o quê? Ele vai para o... Dane-se, né? O negócio é estar bem com o povo, né? Eu acho que tem que estar, mas se você não tiver propósitos para fazer essa recuperação educacional, recuperação econômica, recuperação de saúde, naquilo que puder, não tem sentido. Não tem sentido. Prefeito, qual, na visão do senhor, é o papel hoje dos partidos na sociedade brasileira? E o senhor considera que a fidelidade partidária ela é importante? Olha, os partidos são importantes porque, na realidade, quando você tinha o bipartidarismo, você juntava de um lado só todas as tendências ideológicas, filosóficas, mas sem se entenderem, que era o caso do MDB, que juntava lá todas as tendências ideológicas de centro para a esquerda. E, na época, a Arena, você juntava do lado da Arena todos os tendenciosos de direita, mas que também se dividiam como pensamentos de centro, né? Então, o partido permitiu que você se localizasse, né? Olha, eu me sinto melhor aqui, ali. Bem, eu complemento da pergunta, eu não me lembro. Fidelidade partidária. Olha, nós não temos, nós estamos caminhando para aprender o que é fidelidade partidária, né? O que é fidelidade partidária. Os interesses são tantos, né?
em legislativo, que é onde se acentua a infidelidade partidária, e essa questão do sistema presidencialismo ter que configurar a maioria após a eleição, você vai cair na infidelidade partidária. Seja quem for o presidente, quem for o governador, quem for o prefeito, ele não consegue ter maioria. Ele não consegue ter maioria. O que é que ele vai fazer? Beneficiar os partidos com cargos, com obras, com isso, com aquilo, e montar a sua maioria para a governabilidade. Quando ele faz isso, ele já se descaracterizou em 20%, 30%. Ele já fez isso, seja ele prefeito, governador, presidente da República, ele está descaracterizado. Até se ele passou pelo legislativo, quando ele faz a crítica, e ele tem uma formação partidária ideológica, ele faz uma crítica, depois quando ele está lá, no exercício da função do executivo, ele tem que usar a regra do jogo da maioria. Eu sou parlamentarista, eu não sou presidencialista, né? No parlamentarismo, você tem mais fidelidade do que no regime presidencialista. Por quê? Quando você é escolhido para ser o primeiro-ministro, você já tem um plano de governo definido, bancado pelo seu partido. E o seu partido fez a maioria. E você tem que cumprir aquele plano de governo. Se você não cumprir, você tem o voto da desconfiança. Se você tiver o voto da desconfiança, você tem que ser trocado, né? No presidencialismo, você mantendo sempre a maioria, você nunca precisa ser trocado. E não precisa nunca mudar, porque você vai fazer o seu plano de governo, mas você vai fazer com as concessões. Então, cai por terra a fidelidade partidária, que é o princípio, né? Então, é importante a fidelidade? É importantíssimo. Mas me fala aqui, na minha cidade, que tem lá quase todos os partidos, e que eles são, eu tenho a maioria, né? Eu tenho a maioria, e é uma coisa interessante, em 2008 eram 11 vereadores, nós elegemos os 11. O grupo de partido, na realidade, não teve oposição, ninguém da oposição ganhou a eleição lá, o governo estava tão bem que ninguém ganhou. Isso, se cai na mão de um sujeito fisiológico, ele faz uma desgraça na cidade. É que a gente tem cabeça no lugar, aquilo não tinha muita importância para nós, né? E a gente continuou dentro do nosso projeto. Agora, se tivesse necessidade de nós fazermos acertos para montar a maioria, nós faríamos os acertos. Assim faz o presidente, e se não fizer, não manda o governo, é que são aqueles 20% que eu te falei que você perde. Para você ter aquele que, para complementar o teu projeto, você faz concessões da tua moralidade. Isso é o presidente, é o governador, é o prefeito, não tem jeito, porque você não faz a maioria. Nesse sistema pluripartidarismo você não faz. Mas seria importante que nós cumpríssemos as determinações partidárias. Mas é impossível. Prefeito, se o senhor me permitir, vou mudar um pouquinho aqui o foco, a trajetória da nossa entrevista. O senhor tem mais de 40 anos de vida pública e o senhor citou o seu pai como uma figura muito importante na sua formação pessoal e de homem público. O senhor, até esse momento, não citou nenhuma mulher. Nesses 40 anos, o papel da mulher na nossa sociedade mudou de uma forma muito acentuada, não é? Influenciar a sua trajetória pessoal e de homem público, e como é que o senhor vê o papel da mulher na sociedade brasileira e na política brasileira hoje? Mas no meu convívio ou não? O seu convívio familiar, o que o senhor quiser dizer. A gente está um pouco formal aqui, mas o objetivo é ser mais... No convívio meu pessoal, evidentemente a mulher com quem eu me casei, porque foi a que mais sofreu, né? E quem mais deu suporte para que eu pudesse seguir essa trajetória. Isso não tem sombra de dúvida. Ela sustentou a posição da família. Muitas mulheres fazem isso, sustentam. Algumas porque o marido trabalha, ou porque o marido eu fico imaginando mulher de piloto, por exemplo, de avião, mulher, como é que sofre isso tudo? Ela tem que ter filho, ela tem que sustentar esse conceito familiar, senão degringola a família. Agora, na formação filosófica, ideológica, na vida pública, eu não me baseei nas mulheres, mas no conceito,
no conceito de vida, sim, mas poetisas, né? Como eu lia muito, então eu gostava, então alguns livros influenciaram a minha vida, alguns filmes influenciaram a minha vida, alguns poemas influenciaram a minha vida, né? Porque no poema você coloca o conceito ideológico em poucas palavras, que se você interpretar direitinho, você vira conceito da sua vida, não é verdade? Então, textos de Cecília Meirelles, por exemplo, me ajudou muito, a Clarice Lispector, por exemplo, me ajudou muito, mas eram mais poemas, essas coisas todas que serviam como base, assim como também alguns homens de literatura que me influenciaram também, né? Fagundes Varela, por exemplo, eu era um cara que lia muito poemas de Fagundes Varela, que tinha um conceito político da época, Castro Alves tinha alguns conceitos políticos da época, então eu fui me formando pelas letras, né? E pelos livros, e pelos filmes baseados em livros e tal, essas coisas todas foram me dando uma formação, mas na política mesmo, eu não tive nenhuma pessoa que eu pudesse ter um segmento por idolatria, né? Aqui saiu Margaret Thatcher, por exemplo, publicaram aqui, né? A famosa Dama de Ferro. Naquele momento, na Inglaterra, precisava de alguém que fizesse um peso, porque a economia passava por um desastre, principalmente a economia calcada no trabalho. Então precisava alguém, e a Inglaterra sempre foi senhora do mundo, né? Muita importância na Europa, muita importância até na evolução do Brasil, teve uma importância muito grande a evolução do Brasil, a Inglaterra. Aliás, os nossos conceitos iniciais aqui foram ingleses. Então, o que acontece? Ela, naquele momento, ela teve uma importância muito grande, mas ao longo do tempo ela foi perdendo essa importância e não teve... não havia um momento de parar antes que tivesse continuado, né? Mas eu não segui nenhum conceito assim, não. Mas me baseei muito em algumas pessoas de letras que puderam me ajudar em alguns conceitos de interpretação desses textos. Perfeito. A mulher, hoje a maioria na sociedade e tal, você acha que ela está bem representada na vida pública, na política ou não? Nós temos um crescimento da mulher na vida pública muito grande e muito importante. Muito importante. Olha, a mulher, a gente tinha uma máxima que dizia o seguinte: antigamente a mulher ela era menosprezada, parecia que ela era um submundo, né? Botaram a mulher não sei aonde, uma mulher era vista como submundo. Hoje não. Hoje, eu principalmente tenho na prefeitura de Ribeirão Pires, eu acho que 50% são mulheres, né? Se não são secretárias adjuntas, né? Mas eu tenho muitas mulheres com um rendimento muito melhor. A mulher está menos exposta à corrupção, menos exposta a ações errôneas, ela pensa um pouco mais, porque eu acho que a mulher vinha ao longo do tempo com um conceito família, né, de sustentabilidade da família, essa coisa toda, e quando ela vai para uma ação, para uma atividade pública, uma atividade empresarial, ela traz mais esse conceito, e isso é muito bom na atividade pública, ela tem isso. Evidentemente que você vai encontrar um número pequeno de pessoas que acabam fazendo besteiras também, mas a mulher ela tem um conceito muito melhor para determinadas ações na atividade pública. Eu acho que isso vai ser crescente, a ocupação de cargos públicos por mulheres. Prefeito, qual a sua visão de boa cidade para se viver? Onde você, primeiro assim, genericamente, onde você se sentir bem. Se você for urbano, né? Um homem urbano, suburbano, você vai procurar morar aqui em São Paulo, capital. Se você tiver esse conceito, como eu tenho, por exemplo, Ribeirão Pires, né? Que a gente fez uma cidade, estamos fazendo uma cidade boa para nós. Esse é o conceito de Ribeirão Pires. Vamos fazer uma cidade boa para nós morarmos. E nós estamos fazendo isso. Esse é o conceito da cidade. Quer ir muita indústria para lá? Não. Quer fazer alça do Rodoanel Leste lá? Não. Nós não deixamos. Nós juntamos a comunidade, discutimos com a comunidade e dizemos: o que vocês querem aqui? Qualidade de vida. O que nós queremos ainda lá em Ribeirão? E a gente vai tentar suportar isso.
planejar a cidade para o crescimento. Quantas pessoas podem morar aqui na nossa área desde que não atrapalhe a nossa vida, né? Que nós tenhamos boas escolas. Nós podemos, ao longo de mais 20 anos, mais 10 mil pessoas, 15 mil pessoas. Vamos planejar, então, que nós vamos liberar agora construção até 20 metros. Lá nós não liberávamos. Ocupação do solo, só 20%, 30%. Você não pode ocupar 80% do solo. Áreas de proteção ambientais, de jeito nenhum. Preservação de nascentes, todas catalogadas, todas cadastradas. Você não constrói absolutamente em áreas de preservação. Então, nós dimensionamos a cidade para um crescimento mais lento do que as outras, até porque nós não vamos ter crescimento econômico grande, por este tipo de controle, não podemos ter crescimento populacional grande, porque senão eu vou ter problemas na saúde, problemas na educação, problemas na ação social, eu vou ter problemas em todos os lugares. Então nós temos definidos na cabeça do cidadão que a cidade é aquela que você pode sair, cumprimentar pessoas, que você pode fazer a compra das suas necessidades mais próximo de você, que você não tenha que andar de carro muito tempo, para que você não seja viciado no shopping, não seja isso, não seja aquilo. Nós fizemos uma análise lá, né, do que é que o cidadão quer, do que é que o cidadão gosta. E o que é que nós gostamos? Nós gostamos, por exemplo, de caminhar lá na rua, né? Então, vamos fazer pistas de caminhada, as pessoas querem caminhar, vamos fazer pistas, não vamos fazer obra cara, ele não quer, ninguém pede uma obra com espelhos maravilhosos, ele pede uma pista de caminhar pintada, e que ele quer, no final dessa pista, ele quer ter um bebedouro, ele quer ter um aparelho de ginástica, ele quer ter isso, ele quer ter aquilo, e na escola, tem prédios maravilhosos? Não, nós temos prédios simples. Por quê? Porque ao invés de fazer 5 prédios maravilhosos, nós fizemos 20. Porque o que vale é o que está dentro, não é o que está fora, né? Então esses conceitos todos, sem que a sociedade soubesse, foi discutido com ela. Porque quando ela era entrevistada para a gente definir o rumo que nós iríamos dar, né? Eu vou contar aqui que eu fiz um comentário. Quando eu entrei, em 2004 para 2005, a primeira coisa que eu fiz foi uma avaliação. Como é que você se sente aqui na cidade? Para saber isso aí, né? Rapaz, foi um desastre, uma falta de amor pela cidade, mas um negócio impressionante. A cidade não tem nada, a cidade não tem onde trabalhar, não tem isso, não tem aquilo. É uma desgraça. A análise foi o seguinte, olha, nós vamos administrar um inferno, porque o cara não gosta da cidade, como é que nós vamos fazer o cara gostar da cidade? Qual foi a primeira grande obra que nós fizemos? Tem um morro lá chamado Morro Santo Antônio, tem uma capela de Santo Antônio. Morro do Mirante, né? Colocamos uma bandeira do Brasil lá, um mastro. Segunda coisa, vamos ensinar as crianças a cantar o hino da cidade. E nós íamos na escola cantar com as crianças. Você entendeu? Pô, faltava sentimento de brasilidade, sentimento de amor pela cidade. Você perguntava assim, você quer sair da cidade? Ah, se eu pudesse sair daqui. Bom, foi passando o tempo, você foi recompondo a cabeça do cidadão, foi fazendo coisas bonitas para ele, né? Você foi fazendo, foi melhorando. Depois você faz, depois de 3 anos, você faz a mesma pesquisa, até por causa da reeleição. O que você mudaria dessa cidade? 98%. Não. Falta alguma coisa? Falta. Tem problema na saúde, tem problema aqui, tem buraco na rua, como tem em toda a cidade. Mas você quer mudar a cidade? De jeito nenhum. 98% não quer mudar a cidade. Então, nós precisávamos criar na cabeça do cidadão. Tanto que o slogan é, o bom é viver aqui. Né? Aí nós vamos dizer, como é que nós vamos criar um slogan para quem não gosta da cidade? Né? O bom é viver aqui, o bom é morar aqui, o bom é fazer esporte aqui, o bom é estudar aqui, o bom é fazer isso aqui. Tudo é bom aqui. Não que lá fora seja ruim, mas aqui é muito bom. Né? Então você vai criando esse sintoma. Quando você faz isso, você, por exemplo, obras, né? Claro, eu gostaria de deixar uma obra lá, eu gostaria de fazer um ginásio de esportes, porque até eu adoro esportes, de 4.000 lugares, um negócio fantástico para levar lá. Você acha que eu não gostaria? Eu gostaria, mas eu posso fazer? Não. Por quê? Porque eu ainda tenho crianças fora da creche. Eu não posso fazer uma obra para deixar minha marca, quando a minha marca, que veio o conceito do Montoro. Você entendeu? Eu tenho que fazer creche, eu tenho que fazer mais creches.
Até porque o governo federal determina que eu tenha que fazer esse tipo de atendimento à educação infantil. E eu vou fazer a lição de casa. Então, eu gostaria, né? A gente estava brincando aqui na Vila, que a única coisa que eu prometi em público, que eu não vou fazer, é uma piscina, porque a cidade não tem piscina pública. Tem muitas piscinas nas casas, né? Acho que é uma das cidades que, se contar isso per capita, talvez seja a que mais tem, porque tem muitas chácaras. Então, normalmente, cada chácara tem a sua piscininha. Mas eu não tenho uma piscina pública, lá um ginásio de esporte, eu não tenho isso ainda. Eu disse, seu pai, eu não vou conseguir fazer. Né? Eu fiz algumas promessas públicas, essa é que eu não vou conseguir fazer. Porque se eu fizer isso e mais um complemento, eu tenho que abandonar um projeto que eu não prometi, mas quando sentei naquela cadeira, as necessidades eram outras. E a gente está preferindo buscar o atendimento a essas necessidades. Né? Então, o conceito da cidade boa para o cara viver é aquela que ele mais se adapta. Que ele mais se adapta. Porque ele vê os defeitos, mas ele vê também as vantagens. Quando ele está psicologicamente insatisfeito com aquilo que está no entorno dele, nada serve. Nada serve. Por isso é que a bandeira foi importante, o hino foi importante, eu visitar as escolas e ensiná-los a cantar. Num debate de prefeitos, dos 7 prefeitos da cidade, só eu sabia o hino da cidade. Nenhum prefeito sabia o hino da sua cidade. Né? Mas por quê? Porque eu não posso dizer para o cara, tu vai aprender a cantar o hino da cidade. Não, eu vou ensinar você a cantar o hino da cidade. Pega aí, te dou a letra, eu vou cantar aqui, você vai cantar comigo. A gente fez esse trabalho. Rapaz, para você fazer isso, precisa de uma paciência, né? Às vezes eu falo assim, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus do céu? Pô, né? Sou prefeito da cidade, estou aqui nessa sala de aula cantando hino, ou reúne as crianças aí no pátio, nós vamos cantar. Era isso, são coisas simples, muito simples. O mundo é simples, né? A gente é que complica. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que é o seguinte: o Brasil talvez esteja vivendo um colapso aí da mobilidade urbana, e o senhor é do PV, eu queria saber qual a sua opinião e como que é essa problemática na sua cidade, a questão do automóvel. O que o senhor tem feito, como é que a população tem visto isso, como é que é esse embate? Olha, nós temos um sistema viário que é o mesmo quando tinha 5.000 automóveis na cidade, professor. Você imagina uma cidade que tinha 5.000 automóveis, hoje tem 62.000. É um caos. Nós estamos buscando alternativas, mas as alternativas para nós, do sistema viário, elas são caríssimas. Por quê? Nós não temos um orçamento grande para fazer um sistema viário aéreo, viadutos. Não temos dinheiro para fazer um sistema viário subterrâneo, que são os túneis. Nós temos convivido com as pessoas, que são pessoas boas, essa é a vantagem, né? Eu não tenho críticas em pesquisa sobre isso. Ele não tem mais lugar para estacionar, ele não tem mais isso, ele não tem mais... mas ele não critica isso. Então, o que possibilita isso? O sujeito, por exemplo, antigamente, que queria ir na Rua do Comércio, uma rua pequenininha, que tem lá uma galeria, tem lá umas lojas, ele ia na Rua do Comércio, e ele estacionava o carro, hoje ele não faz mais. Então ele larga um pouco mais longe e vai a pé. O que é que você tem que fazer para que ele vá a pé? Primeiro, essa necessidade dele, não tem lugar para estacionar. É o meu caso, eu preciso de uma farmácia. Né? Eu sou prefeito, eu estaciono quase que na prefeitura e vou a pé até a farmácia. Porque eu sei que eu não vou achar lugar na farmácia para estacionar, embora tenha lugar reservado para ela. As pessoas estão se acostumando a fazer isso. Agora, o que você precisa fazer para ela? Que o trajeto que ela faça pareça o mais curto possível. Tem que ter coisas boas para ele ver. Gozado, você tem que ter distração, né? Então, uma árvore que está plantada é uma distração. Não é o meu caso, que eu tenho dificuldade com as minhas calçadas. Mas uma calçada, eu vou fazer agora um programa de calçadas, né? Porque é do cidadão, mas ele não faz, eu vou ter que fazer. A calçada tem que ser bem feita, colorida, para ele ver e gostar. Então ele faz aquele trajeto. Gozado, isso é psicológico, isso, né? Porque nós não temos dinheiro para fazer um sistema viário novo. Nós temos projetos, mas os projetos são caríssimos. E nós temos outras necessidades. Então eu acho que é mais fácil trabalhar com o cidadão, de que ele pode deixar o carro um pouco mais longe para trabalhar lá. Não é o caso de quem mora nos bairros aqui em São Paulo. É uma metrópole, você tem que fazer um sistema viário público, né? Transporte público melhor possível, e que são caríssimos, né? Mas eu acho que o governo precisa se empenhar cada vez mais no transporte público. Eu não tenho problemas lá, a nossa avaliação é boa no transporte de ônibus lá das comunidades.
Nós fizemos rodoviária nova, né? Eu estava dizendo as loucuras que eu fiz, uma delas foi rodoviária, né? Eu tenho uma rodoviária de quase 8.000 metros quadrados cobertos, com todas em baias, tudo. Foi uma loucura que eu fiz no começo. Mas você vai na rodoviária, por exemplo, você tem o fraudário, você tem uma série de atividades que a pessoa usa, porque aquela velha história, ele estava comprimido numa rodoviária, estava comprimido no centro da cidade. Nós afastamos um pouquinho e montamos um sistema viário para a rodoviária. Isso nos ajudou bastante, que era o transporte público, particular, né? Que tem uma concessão, mas nós fizemos para ele se sentir bem. Então, se ele ficava numa rodinha esperando o ônibus aqui com 10 pessoas apertadas, hoje não, fica um a cada 1 metro praticamente. Então ele pode sair e fumar, se ele quiser ir num banheiro, ter um bom banheiro para ele, coisa que não tinha. Se tiver com um bebê que precisa ir num fraudário, tem. Se a mamãe quiser dar de mamar, tem lá o lactário. Você entendeu? Nós fizemos coisas complementares para ele. E assim eu acho que deve ser a cidade, né? Que ela não pode gastar dinheiro no sistema viário. Eu não posso. Bom, prefeito, agora a gente vai entrar numa fase final aqui do nosso bate-papo e volta para as questões mais pessoais, só que agora é num estilo pinga-fogo. Vamos lá. Né? A palavra vai, o senhor responde rapidamente. Tá bom? Então, vamos lá. Futebol. Palmeiras. Alegria. A felicidade dos outros. Comigo. Não vou conseguir. Prato predileto. Prato predileto, rapaz, eu gosto muito de risoto. Qualquer coisa. O que é fracasso? É não ter realizado seus sonhos. Orgulho. Eu sentir orgulho? Do pai. E o que é sucesso? É ver realizado as coisas que você sonhou. Internet. Rapaz, sou analfabeto. O que é prazer? Qualquer momento de felicidade que você esteja estando feliz, isso é um prazer muito grande. Sabe? É o Palmeiras ganhando, é você estando bem com as pessoas que você gosta. Isso é um prazer muito grande. Um remorso, arrependimento. Tem bastante. Você quer um só? Ter saído na Gaviões da Fiel por 5 anos. Brincadeira dos corintianos, foi uma alegria. Palmeirense saindo na Gaviões, né, no carnaval. Esse é um exemplo de democracia. Democracia, né? Não, e fui diretor da torcida Furacão Santista também, em 1979. Que bacana. E deve ser fã do Neymar. E sou fã do Neymar. Claro, como todos nós. É. E o que é vaidade? E como que ela atrapalha a vida pública? A vaidade é você achar que é o rei. Aí atrapalha. Muita gente deve ser assim. Muita gente. Aquela cadeira é o inferno. Dizem que você quer conhecer as pessoas, dê a cadeira do poder, né? Poder é o inferno. Saudade. Saudade da juventude. E tristeza? São tantas. Faz tristeza. Vou escolher uma aqui que não seja tão dura para mim, né? Não, eu acho que foi a morte do meu pai, foi muito triste para mim. Foi a maior. Televisão, prefeito. Televisão. Mas só filmes e futebol. E o que lhe dá preguiça? O que lhe desmotiva? O que o senhor não prefere evitar? Na vida Na vida pública. Na vida pública. O que eu procuro evitar na vida pública as pessoas com quem eu não gosto de estar. Eu não fico. Eu não faço jogo de cena. Eu tenho um problema sério para isso. É um momento de raiva ou fúria. Aí eu boto para fora. Xingo, fico bravo, repreendo. Não controlo. E honestidade é? É você reconhecer os valores da sua vida e da vida dos outros. Eu acho que essa é a maior honestidade que eu tenho, reconhecer os valores que as pessoas têm, respeitar isso, né? E vai desde valor
material, até valor de ordem moral, ética, reconhecer isso nas pessoas. Confiança. Confiança é um negócio abstrato, mas confiança é você entregar alguma coisa para alguém e esperar que seja feito melhor do que aquilo que você fez. Você precisa ter muita confiança. Juventude, o que é isso? Rapaz, é uma alegria. Se todos nós soubéssemos aproveitar a juventude no momento que ela nos acontece, é uma pena que ela passe e você vê que deixou para trás algumas coisas que você não aproveitou naquela fase, sabe? Hoje eu olho os jovens e eu tenho, meu filho mais novo tem 29 anos, e eu vejo como ele aproveita bem a fase dos 29, que ele aproveitou bem. E eu aprovei isso perfeitamente. Um ato de coragem. Ato de coragem é reconhecer as suas falhas e seus erros. Depois da vida pública, o que vem? Eu gostaria de ser escada. Eu posso me estender um pouquinho nisso? Eu disse que tem filmes, livros, pessoas que influenciaram a minha vida. Vou contar uma historinha rapidinho. Eu era vereador, peguei um voo para Brasília, sentei-me no lado de um homem chamado Radamés Nardini. Esse homem era milionário, construiu um hospital em Mauá, chamado hoje Hospital Estadual, Dr. Radamés Nardini. E eu perguntei para ele, ele não conseguiu tocar o hospital, perdeu toda a sua fortuna com aquele hospital, que hoje é um hospital monstro, que tem andares ainda que não funcionam, um hospital semi-estadualizado. E eu perguntei para ele, doutor Nardini, o que faz um homem na sua idade, ele tinha uns 70 e poucos anos, eu devia ter uns 30 e poucos, o que faz um homem na sua idade ter gastado todo o seu tempo e toda a sua fortuna para criar um monstro daquele que o senhor não consegue fazer? Ele estava indo para Brasília buscar recursos para concluir o hospital. Ele bateu na minha perna e disse assim, quando você tiver a minha idade e você não servir nem para escada, é melhor ter morrido. Eu sou escada, eu preciso construir aqui no hospital. O destino ajudou tanto que eu virei vereador. Iniciei um processo de trabalho de compra do hospital para salvá-lo um pouco economicamente. Compramos o hospital, entregamos para o Estado. Franco Montoro era governador, atendeu o nosso pedido, comprou o Estado e ele morreu à míngua com o sonho dele realizado. Então aquilo para mim foi o seguinte, chega um momento da sua vida que você precisa ser a escada. Não queira mais ser a pessoa que vai subir a escada. Você precisa entender que você só é escada. Então eu me preparo para ser escada. E aquilo marcou muito a minha vida. É o momento de eu parar, é o momento de eu não ficar mais querendo ser o rei, né? Nem sequer, se for necessário, nem ser amigo do rei, mas é preciso ser a escada. Quando você tiver esse entendimento, você vai deixar isso sem nenhuma mágoa. Porque senão, na vida pública, no futebol, no esporte, deve ser terrível o sujeito deixar. Né? Deve ser terrível. Então, se você não se preparar para ser a escada, você vai sofrer muito. Eu estou me preparando para ser a escada. Para finalizar, prefeito, futuro. Futuro. Então, no conceito de ser a escada ainda, eu tenho 40 anos de vida pública. Eu errei, mas acertei bastante. Eu fiz de Ribeirão Pires um laboratório. Foi um laboratório. Eu tinha alguns conceitos administrativos. São conceitos filosóficos, ideológicos e tal. Eu tinha alguns conceitos. É possível fazer uma gestão assim, é possível fazer uma gestão assada. Por isso é que eu digo, as pessoas têm que querer fazer. Então, eu tinha alguns conceitos. Eu precisava dirigir uma cidade como um laboratório. Nós fizemos um laboratório em Ribeirão Pires, numa cidade que tem hoje perto de 120 mil habitantes. E agora eu acho que eu posso ensinar isso para outros prefeitos, que têm o mesmo conceito. Eu gostaria de ser, claro, como trabalho, mas não como um trabalho assalariado exageradamente, porque não há necessidade disso, não é? Para que eu pudesse ajudar. O meu sonho era
ser o professor desses prefeitos, ter uma vida acadêmica para dizer, olha, não faça isso que vai dar errado, não precisa fazer isso, faz aquilo, faz aquele outro, faça uma pesquisa, ouve um pouco a população vai te dar o rumo, te dar o caminho, como recupera economicamente uma cidade, onde você usa a austeridade, onde você abre a mão. Então, seria uma espécie de um consultor. Se me perguntasse o que eu gostaria de ser daqui para frente, eu gostaria de ser isso. Gostaria de ser isso, nada mais que isso. Muito bem, prefeito. Então, dirijo agora ao senhor mais 2 minutos para suas considerações finais, para a gente fechar esse nosso bate-papo. Bom, eu não sei se eu ajudei em alguma coisa aí. Ajudou muito. muito. O perfil aqui do... Eu vou contar a historinha só, porque ele ofereceu, vou contar a historinha que ele se atrapalhou aqui. Eu era um sujeito falante na faculdade, e era minha aula, nós tínhamos que dar uma aula de biologia, e o meu grupo falou assim, não, quem vai dar aula é o Clóvis, porque o Clóvis sabe tudo. Eu ia na frente, eu discutia com o professor, eu era aquele cara que acabei virando político, né? Então a aula era sobre ananás sativos. Você vê que eu nunca esqueci o nome, né? Que é o abacaxi. Ananás sativos é o abacaxi. Bom, eu preparei, tinha minhas fichinhas ali, deixa que eu dou aula. Eu chegava para o pode, deixa comigo que todo mundo vai ser aprovado aqui. Era aula de aprovação, último ano, cara, formatura. Rapaz, sabe quando nós tiramos 0? Eu me atrapalhei, não consegui falar nada, me deu um branco nervoso na época, e o resultado da prova, todos foram para a segunda época. Você imagina, os caras queriam me matar, né? Era um grupo de umas 20 pessoas, eram 5, 6 grupos, naquela época as salas, nós tínhamos lá, acho que uns 100 e tantos alunos, de biólogos, pessoas que iam fazer ciências humanas e tal, e eu tirei 0 para eles, foi 0 mesmo, né? Aí quando as pessoas se atrapalham, você não fica preocupado não, que nesse negócio aí sempre é assim, mas você foi muito bem. Eu espero que tenha sido proveitoso para o projeto de vocês. Ribeirão Pires não é uma metrópole, é uma cidade pequena, são 120 mil habitantes, tem uma receita agora de 211 milhões de reais para esse ano de 2012. Nós fizemos uma gestão calcada um pouco em ciência, ou seja, do conhecimento, e um pouco de aventura também. E eu queria deixar sempre claro isso e registrado, que embora eu tivesse tido ex-prefeitos e adversários que tinham sido prefeitos ao longo do tempo, depois eu constatei que nenhum prefeito que passou por nós e que cometeram falhas fizeram isso de uma forma maldosa com a cidade. Sempre político mete o cacete no seu antecessor ou no teu adversário. Todos os que me antecederam continuam sendo meus adversários políticos, mas eles fizeram muito pela cidade, empiricamente falando. Eles não tinham absolutamente nenhum conhecimento científico para fazer uma gestão de recuperação econômica, de implantação de um plano diretor viável para 50 anos. Hoje, quem faz hoje gestão pública não pode mais pensar assim, porque tem dados suficientes e ciência suficiente para não errar, ou errar menos possível. Agora, cada um vai escolher o caminho que quiser para a sua vida. Eu recomendaria sempre o conhecimento acadêmico para a implementação de todo e qualquer tipo de programas públicos. E, evidentemente, o acadêmico conciliado com alguma opinião política, porque não se pode afastar do político o conceito que ele precisa de votos, ele precisa agradar a maioria da população. Então, isso foi o que nós fizemos, implementamos a nossa experiência, conhecimento acadêmico, conhecimento científico e um pouco de conhecimento político. De tudo isso que nós fizemos, com todos esses instrumentos, ainda assim eu errei em 20%. Ainda assim eu errei em 20%. Porque, como é no laboratório, alguns experimentos não deram certo. E é por isso que eu acho que eu posso ajudar as pessoas no certo e no errado. Mas, de qualquer forma, valeu a pena. Porque, embora eu vá para casa agora, o ano que vem, cansado e às vezes contrariado por algumas ações em que a gente sofre, né? Eu vou para casa com muita tranquilidade de que eu cumpri o meu dever. E a gente só vai lá para cumprir dever, que lhe foi outorgado pelo povo. Ele confiou em você. Então eu estou indo para minha casa, terminando meu mandato, terminando praticamente a minha carreira,
né? Mas eu vou tranquilo, com a cabeça no lugar de que eu cumpri eu saio de toda a minha vida pública com o sentimento do dever cumprido. É o meu sentimento, às vezes pode não ser dos outros, mas é o meu sentimento do dever cumprido. Isso é o que faz bem para a gente. É isso. Obrigado. Ajudou muito. Antes de finalizarmos, professor Iglesias, muito obrigado. Quer dizer algo aí? E aí já convidar os alunos, né, para vir até a frente, para a gente poder fazer a entrega da lembrança ao prefeito. Eu queria agradecer muito o convite, a oportunidade de estar aqui hoje e, sobretudo, agradecer a presença do Clóvis aqui conosco. Foi uma aula que valeu por muitas aulas que a gente dá aqui para os nossos alunos. E foi um grande prazer estar aqui com o senhor hoje. Muito obrigado. Então, Suilene, fique à vontade. E, prefeito, gostaria também que o senhor chamasse aqui à frente, né, o seu vice-prefeito e a sua secretária de Educação para também serem presentes. Aqui está essa senhora simpática aqui, que é quem toca a educação da nossa cidade, e o Dedé é esse menino, né? Eu estou dizendo o seguinte, nós estamos treinando uma turma lá jovem, né? O Dedé é jovem, está se preparando, já foi presidente da Câmara, tem só 8 anos de carreira, mas já foi presidente da Câmara, meu líder no primeiro mandato, depois foi escolhido vice-prefeito e possivelmente será o nosso candidato a prefeito lá, porque a gente gostaria que ele continuasse o trabalho de desenvolvimento da cidade e crescimento com austeridade, mas ele tem tido esses predicados. A professora Rosi, eu trouxe... Olha, por que eu trouxe esses dois, não é? Porque ela também nunca se envolveu em política, mas tem uma simpatia muito grande lá em política em Ribeirão Pires. E fez um sucesso muito grande em educação. Eu tenho orgulho da cidade na área educacional. Eu sou professor, então às vezes as pessoas falam, você fez isso porque é professor? Não, porque antes de ser professor eu também fui aluno e sempre senti essa necessidade, enquanto eu era garoto, aluno, de como deveriam ser aulas, como é que eu gostaria da escola. Então, hoje gostaria que vocês visitassem, conhecessem as nossas creches. Eu vou dar só uma brincadeira para vocês, o que é ser gestor público. Nós fornecemos diretamente 40 mil refeições por dia. A Secretaria de Educação tem 1.500 funcionários. Nós não terceirizamos absolutamente nada na cidade. A gente sofre um pouco, mas nós não terceirizamos. Nós temos sistema de alimentação, sistema de tratamento, coisas que aconteciam e que eu não sabia. Tem crianças que têm 5 refeições por dia. Quando sai da creche à noite, que o pai vai buscar, leva a fraldinha para casa para trazer no dia seguinte a criança limpa para a cuidadora, para a mulher. Como é que chama? Educadora. Estou sempre me confundo, cuidadora com educadora. Então eu trouxe aqui, eles falam assim, mas por que você trouxe as duas pessoas? Porque eu quero que cada vez mais eles me conheçam, né? Porque não adianta conhecer você com potencial de votos, né? Olha, só para vocês terem uma ideia, então, nós temos o cursinho pré-vestibular gratuito para todos que têm origem em escola pública. Porque quando eu fui estudante, eu não pude fazer cursinho, né? Da CEPUSP, nós temos um convênio, então nós temos lá essas coisas que eu assim, olha, no passado eu não tinha dinheiro para fazer cursinho. Então, se eu for prefeito, eu vou fazer um cursinho gratuito. Então a gente conseguiu fazer o cursinho gratuito com muito... Alguns alunos, evidentemente, podem até estar estudando aqui, que fizeram o cursinho gratuito. Então eu fiz laboratório. Aqui no laboratório, olha, né? Nós fizemos um laboratório. E esse laboratório é que deu resultado na administração. Administrar é muito fácil, é só você não inventar muita coisa, não. Então por isso que eu trouxe os dois aqui, para eles conhecerem um pouco mais do que eu penso, da forma com que eu estou agindo, e embora estejam perto, mas é sempre bom que eles saibam isso também publicamente, não é verdade? Então está aí essa moça e o Dedé aí que... olha, para vocês terem uma ideia, eu não vou falar que eu mandei o meu vice fazer um curso de gestão de cidade, não, mas eu chamei ele, falei assim, se você quiser um dia ser um bom gestor, vá para a vida acadêmica. Ele fez o curso 2 anos na FAAP. E nesta semana, para vocês terem ideia, eu fico a semana toda em São Paulo, fazendo curso de gestor público
com o Luiz Felipe Dávila. Ele tem um instituto e eu vou todos os dias, de segunda a sexta, eu vou passar o dia todo ainda aprendendo, porque há coisas em que eu ainda não aprendi e que eu preciso me atualizar. Então o conhecimento, parece que não para, né? Tá bom, eu agradeço de coração vocês todos, viu? E desculpe aí se eu me estendi muito aí nesse negócio todo. Um abraço. Assim encerramos. Quero também agradecer a todos os nossos alunos de Gestão de Políticas Públicas e os demais cursos da IASH que estiveram presentes. E mais uma vez, parabenizar aí os nossos alunos de GPP que organizaram esse segundo evento do Prefeitos Paulistas. Tá bom, gente? Até uma próxima. Tchau, tchau.